Evangelho segundo João, capítulo 6. Agora, nós temos um período indeterminado de tempo. Jesus estava em Jerusalém quando ele estava dizendo essas coisas. Eles estavam falando isso por causa do paralítico que foi curado no tanque de Betesda. E isso gerou uma controvérsia. E assim João gasta um capítulo inteiro para tratar desse acontecimento, mas o que nos dá uma ideia maravilhosa de Jesus, nos mostrando como ele iguala as suas obras às do Pai e que ele está trabalhando em harmonia com o Pai. Ele está aqui, na verdade, fazendo a obra do Pai e as próprias obras testificam dele, assim como a palavra do Velho Testamento testifica quem ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 1. Depois disto, ou seja, um período de tempo indeterminado aqui. Nós não sabemos quanto tempo depois, mas João nos leva de volta ao mar da Galileia agora. Ele deixou Jerusalém, o que mais aconteceu lá, nós não sabemos, mas de volta à Galileia. Versículos 1 e 2. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, também conhecido como Genezaré. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E assim, por causa dos milagres, Jesus estava atraindo uma grande multidão de pessoas. Pessoas são atraídas e levadas a Jesus por vários motivos. Alguns deles legítimos e alguns não tão legítimos assim. Mas Jesus tem um poder e uma força atrativa. Ele sempre teve uma força atrativa. É interessante como Jesus é atrativo para pessoas com diferentes histórias, de culturas diferentes. É interessante para mim como Jesus atrai pessoas de todas as idades e como crianças são atraídas por ele. Na verdade, isso para mim é uma das coisas mais lindas no mundo, a atração que uma criança tem por Jesus. Provavelmente uma atração maior e mais forte do que nós que nos tornamos complexos demais e confusos mentalmente. Ah, a beleza de Jesus que atrai os homens, mas nós somos atraídos por razões diferentes. Essas pessoas são atraídas pelos espetaculares milagres que Jesus estava fazendo nas pessoas que estavam enfermas. Versículo 3 ao 7. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, então, vamos comprar pão? E agora? Eu não sei. Cada denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Se nós tivéssemos 200 denários em pães, eu não acho que seria suficiente para dar um pouco para cada um. Filipe estava dizendo isso. Versículos 8 e 9. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Eu quero dizer, me desculpe por dizer isso. O que é isso, né? Perto dessa multidão. Versículo 10. E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva ou grama naquele lugar. Era a época da Páscoa, era a primavera na Galileia. Tudo lindo, absolutamente glorioso. A Galileia na primavera é um dos lugares mais bonitos que se pode ter. Campos gramados, cheios de margaridas vermelhas, brancas e anêmones roxas, tremoceiro, apenas fabulosas. A beleza das flores campestres ao redor da época da Páscoa. Lá, na época da primavera na Galileia, tem muita grama naquela área. E assim Jesus disse: Mande os homens se sentarem. Versículo 10 ao 12. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes,
quanto eles queriam. E quando estavam saciados, e a palavra em grego aqui quer dizer cheio, quando já não há mais lugar, versículo 12 ao 14, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas, ou cestos, de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Essa é uma referência à profecia de Moisés. Lemos isso em Deuteronômio 18, versículo 15. Diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. E assim eles estavam procurando por um outro profeta como Moisés. E quando viram esse milagre, disseram: esse é aquele sobre quem Moisés falou, aquele outro profeta que viria. E eles reconheceram que Jesus era o prometido Messias. Agora, eles queriam fazer uma declaração pública. Eles queriam pegá-lo e forçá-lo para ser o rei, para estabelecer o reino. Mas isso não estava de acordo com os planos de Deus. Ao invés de Jesus se juntar ao movimento popular naquele momento, ele saiu de mansinho e foi para o monte sozinho. Ele não permitiu que eles o aclamassem prematuramente como seu rei. Deus tinha um dia especial para apresentar o seu rei para a nação. Esse dia nós chamamos de Domingo das Palmeiras, pois foi no domingo anterior à sua crucificação. E aquele foi o dia e a hora que Deus havia preparado e profetizado, quando o seu prometido Redentor viria. E esse dia o Senhor preparou cuidadosamente. Cuidou que os discípulos fossem à cidade para pegar o jumento, para que ele entrasse sobre ele em Jerusalém, e assim cumprisse a profecia de Zacarias. Naquele dia, ele permitiu que os discípulos gritassem aquele salmo messiânico: Hosana, Hosana, bendito é ele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Este é o Salmo 118. E Jesus permitiu que eles gritassem esse salmo. Esse foi o dia que ele chorou por Jerusalém e disse: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Lemos isso em Lucas 19, versículo 42. E assim, aqui foi uma tentativa prematura do povo de o estabelecer como rei. Esse era o movimento do povo. Jesus o rejeitou, porque ele estava trabalhando de acordo com a agenda de Deus e não do homem. Que Deus nos ajude a aprender a trabalhar com a agenda de Deus ao invés da nossa própria agenda. Parece que sempre estamos desejando fazer as coisas prematuramente. Parece que Deus nunca trabalha tão rápido quanto gostaríamos. Nós gostaríamos de acelerar o programa de Deus. Se eu pudesse ter as coisas do meu jeito, o Senhor já teria voltado há alguns anos, mas alguns de vocês estariam em sérios apuros se Ele tivesse vindo. E assim você pode ser muito grato, porque é Ele quem tem dirigido as coisas, e não eu. Versículo 15 ao 21. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. E então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então eles pararam imediatamente em Cafarnaum. Versículo 22 ao 26. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, ou seja, onde ele havia os alimentado, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho,
mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo. E agora, ele não disse a eles como ele havia chegado ali. Ele apenas disse: na verdade, vos digo, versículo 26, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus estava dizendo: vocês estão me buscando pelos motivos errados. Vocês estão me buscando pelas razões erradas. Vocês estão apenas me procurando porque tiveram os seus estômagos forrados de pão e peixe, e essa não é a razão para me buscar. Jesus, na verdade, não aceitava aqueles que o estavam buscando pelos motivos errados. E existem muitos hoje que buscam a Jesus pelos motivos errados. Existem muitos ministros que incentivam as pessoas a buscarem Jesus, as incentivam com motivações erradas. Eles encorajam as pessoas a fazerem a obra de Deus pela motivação errada. Nós vamos dar uma bicicleta para quem trouxer mais alunos para a escola bíblica dominical nos próximos 5 meses. E assim nós estamos motivando essas crianças com motivações carnais, as ensinando a fazer a obra de Deus por causa de recompensas carnais. Deus nos ajude, porque nós estamos muito longe do caminho estreito. E Jesus disse, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não trabalhe pelas coisas materiais, não lute pelas coisas materiais, mas trabalhe pelas coisas espirituais. O que é espiritual é superior ao que é material. Essa era a afirmação que Jesus estava fazendo, e isso é o que os homens estão constantemente desafiando hoje. E nós, nas nossas mentes, frequentemente temos esse tipo de questionamento. A vida espiritual é realmente superior à material? Satanás está constantemente nos oferecendo o brilho e a glória do mundo material, dizendo: veja, você não gostaria de ter isso? E o Senhor está constantemente dizendo: ei, pare de lutar. Não trabalhe pelo alimento que perece, mas por aquilo que permanece para sempre, pelas coisas espirituais. Versículos 27 e 28. A qual o Filho do Homem vos dará? Porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Esta é uma pergunta que as pessoas frequentemente fazem quando se tornam conscientes da dimensão espiritual. O que nós podemos fazer para realizar a obra de Deus? Nós lembramos do jovem rico que veio e se ajoelhou diante de Jesus e disse: o que eu devo fazer de bom para herdar o reino dos céus? Bom mestre, o que eu devo fazer? Eu estou sempre buscando alguma obra que eu possa fazer para Deus. Versículo 29, Jesus respondeu num paradoxo e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Isso não é interessante? Que obra você pode fazer para agradar a Deus? A única obra que você pode fazer é apenas crer em Jesus. Isso é o que agrada o Pai. Essa é a obra de Deus, que você creia naquele que Ele enviou. Versículo 30 ao 32. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, Moisés não lhes deu um maná, foi o meu Pai quem deu. E ele está dando agora para vocês o verdadeiro pão do céu. Os seus pais comeram daquele maná e morreram. Versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Este é o pão de Deus, aquele que desceu do céu e que dá a sua vida pelo mundo. Versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Essas pessoas haviam comido no dia anterior e estavam cheias, fartas, mas elas estavam com fome novamente. Elas haviam comido do pão desse mundo, e embora você possa comer hoje e ficar bem cheio, e eu comi essa comida grega com esses molhos e saladas deliciosos até estufar. E eu pensava que não conseguia comer mais nada. Mas eu fico tão bravo com as lavanderias de hoje em dia que encolhem tremendamente as minhas roupas. O poliéster tem um problema, sabe? Ele encolhe muito. Mas, embora eu me afaste da mesa e com dificuldade fique de pé e diga que nunca mais vou querer comer de novo enquanto eu viver, é só esperar alguém dizer: Olha, a gente pode parar para tomar sorvete? Sim, essa é uma ótima ideia. Com fome de novo, nós não conseguimos nos satisfazer. Mas Jesus disse: Eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se você provar de mim, você nunca terá fome de novo. E se você crer em mim, nunca mais terá sede. Existe essa área da vida das pessoas que parece nunca estar satisfeita, que sempre está querendo mais e mais e mais. Não demora muito para que você tenha sede de novo. Mas Jesus disse: Eu sou o pão do céu. Deus me enviou, e se você comer de mim, nunca terá fome de novo. E se você crer em mim, nunca mais terá sede. Que notícia maravilhosa, meus irmãos. Versículos 36 e 37. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que palavra gloriosa de Jesus para a nossa alma tão vacilante, hesitante. Porque você vê, Satanás diz para mim: você não vai morar com Deus, ele não quer ter nada a ver com você, você é um fracasso, a sua vida é uma bagunça, Deus não quer ter nada com você. De jeito nenhum você vai morar com ele, sem chance dele abrir a porta para você. E ele planta descrença no meu coração. E se eu creio que Deus não me receberá, então Deus não me receberá, porque eu não irei até ele. Mas Jesus disse: O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todos o que o Pai me deu são meus, eles virão para mim, e aquele que vier a mim, eu não o lançarei fora. Isso é muito encorajador. São palavras grandiosas para o nosso espírito problemático. Você, a quem Satanás tem atacado por tanto tempo, tentando lhe dizer que você não é digno, que Deus não está interessado. Olha, deixe-me dizer uma coisa. Se você vier para Jesus, de jeito nenhum ele vai te rejeitar. Versículo 38. Porque eu desci do céu, Jesus disse, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Lemos isso em João 10,14. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39 agora. E a vontade do Pai que me enviou é esta. E isso é o que eu sempre quis saber. Qual é a vontade de Deus? Versículos 39 e 40. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aqueles para os quais o Pai revelou a verdade de Jesus Cristo e que creem nele, é a vontade de Deus que ele os salve e os ressuscite no último dia. Louvado seja Deus pela sua gloriosa vontade para as nossas vidas. Versículo 41 ao 44. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu?
Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está outra declaração interessante de Jesus que nós precisamos anotar. Ninguém pode ir a Jesus a menos que o Senhor o traga. Agora, isso tira um peso enorme de cima de mim, porque eu às vezes fico desanimado quando eu evangelizo uma pessoa e explico a verdade de Cristo e acho que até mesmo uma criança consegue entender isso. E essas pessoas não aceitam o evangelho. Não adianta de nada e eu tento argumentar e convencer e impressionar e nada acontece. Bem, ninguém pode ir a Jesus a não ser que o próprio Deus o atraia. E você pode dizer: eu não acho que isso é justo. Bem, o Pai não atraiu você? Sim. Então por que você está incomodado com isso? Da mesma forma, quem quer que seja poderá vir e beber da água da vida. Há os dois lados da moeda. Você não pode ir a Cristo a menos que seja atraído pelo Pai. Mas qualquer um que vem pode receber a vida eterna. A porta está aberta para todos os homens. Versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Deus tem nos ensinado, Ele tem colocado isso em nossos corações. Versículos 46 e 47. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Perceba bem essas afirmações radicais que Jesus está fazendo sobre ele mesmo, testificando agora de si mesmo, fazendo declarações radicais. Eu sou o pão da vida. E eles disseram: como ele pode dizer que ele desceu do céu, se ele é o filho de José? Jesus continuou falando, versículo 48 ao 50. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Sem fome, sem sede, sem morte. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele tomou o pão e o partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Nós lemos isso em Mateus 26, 26. O pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Versículos 52 e 53. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse. Eles estavam tendo problemas. E eu acho que Jesus, de uma certa maneira, estava dizendo: eu vou dificultar isso um pouco mais. Versículo 53. Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus estava afirmando: você está morto. Você está morto em suas transgressões e pecados. Você não tem vida em si mesmo. Versículos 54 e 55. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E lemos em Mateus 26, versículos 27 e 28. E Jesus tomou o cálice e disse: Tomai e bebeis, esse é o sangue da nova aliança que é derramado para a remissão do pecado. Coma da minha carne, beba do meu sangue, partilhe de mim para que você tenha vida, pois a minha carne é comida de verdade e o meu sangue é bebida de verdade. Versículo 56 ao 59. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E vocês, que já estiveram lá nessa sinagoga em Cafarnaum, podem agora juntar essas imagens na sua cabeça.
Ele estava lá na sinagoga em Cafarnaum os ensinando essas coisas. Versículos 60 ao 62. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus estava dizendo: E se vocês não virem o reino ser estabelecido agora mesmo? E se vocês me vissem subindo de volta para o Pai de onde eu vim? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E agora nós estamos retornando. Vocês comeram do pão e é por isso que estão de volta. Os seus estômagos foram cheios, mas não busque esse pão que perece, mas aquele que dá vida eterna. E mais uma vez, ele está voltando para aquela ideia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Isso é sublime. A carne não se aproveita para nada. Versículo 63 ainda. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra de Deus é vida e poderosa e mais afiada que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus é espírito e a palavra de Deus é vida. Versículos 64 e 65. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E mais uma vez a declaração: preste atenção, a única forma de vocês virem a mim é se o Pai os atrair. Você não pode vir se o Pai não o atrair. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eles não conseguiram lidar muito bem com isso. Quando Jesus começou a falar sobre negar a carne, quando ele começa a falar sobre a vida do Espírito e o compartilhar de coisas espirituais, essas coisas tornam-se demais para algumas pessoas. Elas não conseguem lidar com isso. Muitas delas estavam seguindo a Jesus porque queriam que ele estabelecesse o reino imediatamente, que ele colocasse um fim no domínio do jugo do governo romano, e que ele trouxesse um reino de fartura, onde todos comeriam e beberiam até se fartar. Todo mundo comeria da sua própria vinha e da sua própria figueira e não teria medo. Eles queriam esse reino de prosperidade material. E Jesus aqui está declarando que isso é secundário. O primordial é o reino espiritual, é o compartilhar de Cristo. É encontrar a vida que vem dele, a vida de Deus dada ao homem através de Cristo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E assim eles não conseguiram lidar com isso, e eles tornaram para trás e não andaram mais com Jesus. Uma vez, João Batista enviou um mensageiro e disse a Jesus: Você é aquele que estamos buscando ou devemos procurar por outro? Essas pessoas se desesperaram porque Jesus estava falando sobre a importância do homem espiritual ao invés do que é material. Versículos 67 e 68. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ah, abençoado Pedro. Vocês sabem que ele tinha um problema, né? Ele podia se meter em problemas muito rapidamente por causa da sua boca. Mas mesmo assim, ele era capaz de dizer algumas das coisas mais apropriadas. Como lemos em Mateus 16, versículos 17 e 18, Jesus dizendo para ele: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então, mais à frente, nós veremos o Filho do Homem sendo traído e entregue às mãos dos pecadores. E eles vão crucificá-lo e matá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Ó Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso, Pedro disse. E Jesus disse: Para trás de mim, Satanás,
que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Lemos isso também em Mateus 16, versículos 22 e 23. E Pedro podia alternar tão rapidamente, do topo até o fundo. Mas aqui, um daqueles grandes momentos de Pedro, quando Jesus vira-se para os 12 e diz: Vocês vão partir também? E Pedro fala: Senhor, para onde podemos ir? Só tu tens a palavra da vida eterna. E Jesus disse: A minha palavra é espírito, a minha palavra é vida. Pedro está testificando: Sim, Senhor, isso é verdade, só tu tens a palavra da vida. Versículo 69 ao 71. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. É interessante que Jesus diz que Judas era o diabo. Pedro se refere a ele como filho da perdição. Nós vamos ler em algumas semanas quando Satanás entrou em Judas e ele foi e fez o que fez. E nós chegaremos a Judas Iscariotes ao avançarmos no Evangelho de João. Mas, desde o início, Jesus sabia quem o trairia. Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, mas ainda um de vocês é o diabo. E então, na próxima semana, ao avançarmos para o capítulo 7 e 8, veremos mais coisas muito interessantes. Vocês não amam o Evangelho de João? Eu adoro esse Evangelho, e essas informações que ele traz sobre Jesus são fantásticas. As informações que mostram e provam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que você creia e tenha vida eterna. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é espírito, ela é a verdade. Ela é vida para aqueles que creem. Agora, Senhor, que a chegada da tua palavra traga vida e luz para nós e que nós andemos na luz. Em nome de Jesus. Amém.